Olá, paz, tudo bem? Eu sou André Guimarães, filha do cantor Natal Guimarães. A pedido do meu pai, eu vim fazer esse vídeo para a sua edificação espiritual. Antes de mais nada, eu gostaria que você curta o vídeo, se inscreva no canal para estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. Hoje eu vim trazer uma mensagem que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-lhe. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, essa passagem aqui diz, né, é sobre o cego Bartimeu. Diz que o cego Bartimeu, ele estava sentado, né, à beira do caminho, quando Jesus e a sua grande multidão vinha de Jericó. Jesus, ele já tinha curado 2 cegos de Jericó, mas ele passa pelo cego Bartimeu e não cura o cego Bartimeu, né? Às vezes, Jesus, ele cura o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, mas não cura você. E o cego Bartimeu, ele estava sentado clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes Deus não cura o seu vizinho da direita, Jesus cura o seu vizinho da direita, cura o seu vizinho da esquerda, cura o nosso vizinho e não nos cura para ver aonde está a nossa fé, para ver onde está o nosso grau de adoração. Por isso que Jesus passou pelo cego Bartimeu, sabendo da sua necessidade, e não o curou. E o cego Bartimeu estava em adoração, estava clamando por Jesus, né? O cego Bartimeu, ele ficava ali todos os dias, sentado naquela pedra. Por todas as pessoas que passavam naquele lugar, ele pedia esmola, ele pedia dinheiro. Mas ele sabia que quem estava passando naquele dia, naquele exato dia, era quem podia realmente curar ele, né? Era quem podia dar a sua cura. Então, para Jesus, ele não ia pedir esmola, ele ia pedir o que ele realmente necessitava. E o que ele realmente necessitava era a cura dos seus olhos. E ele sabia que aquela pessoa, aquela única pessoa que passava naquele exato momento, naquele dia, tinha a sua cura. Ele não podia perder a chance de pedir a sua cura. E ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi. Por quê, filho de Davi? Porque não era qualquer pessoa. Era o mestre que passava por ali. Era o Senhor dos exércitos, né? Era o Rei dos reis que passava por ali. Mas quando a gente começa a incomodar, né? Quando o Espírito Santo nos toca e a gente acaba incomodando as pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando você começa a fazer algo que as pessoas não faz, né? Que muitas pessoas às vezes não faz. E quando você começa a se destacar no meio da multidão, o cego Bartimeu, ele começou a se destacar no meio da multidão, né? Que ele começou a tocar a Jesus. A multidão, ela se sente incomodada. Então, ela repreendeu o cego Bartimeu e disse para o cego Bartimeu parar de gritar a Jesus, porque ele, segundo a multidão, estava incomodando Jesus. Mas Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu e pediu que a multidão trouxesse o cego Bartimeu até Jesus. Quando Jesus nos
nos chama, quando Jesus nos ouve, quando Jesus quer operar na nossa vida, ele usa essa mesma multidão que te repreende, que diz que você não vai conseguir, essa multidão que diz que você é um fracassado, essa multidão que você está incomodando porque você está se destacando no meio dela. Quando Jesus quer operar quando Jesus quer operar na sua vida, Jesus usa essa mesma multidão que diz que você não é um vencedor, que você é um perdedor. Jesus usa essa multidão para operar na sua vida. E é isso que aconteceu. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ia à frente da multidão. Então eu imagino que o cego ele estava atrás da multidão. E Jesus disse para a multidão trazer o cego até Jesus. Então, nessa hora, eu imagino que a pessoa disse, uma das pessoas disse, chamem-ne, chamam-no, porque o mestre o chama-no, tenha bom ânimo, porque o mestre o chama. Então foi passando de um por um, até chegar ao cego. Aí, quando a última pessoa que chamou o cego disse, tenha bom ânimo, o cego o chama. Então a gente, quando vê um cego no sinaleiro, por educado que a gente seja, por educação que a gente quer ajudar aquele cego, o que a gente faz? A gente coloca ele no braço, né? E ajuda ele a atravessar o semáforo. Então eu acredito que assim aconteceu. Aquelas pessoas que estavam se sentindo incomodadas com o clamor do cego, teve que ser educado, teve que ser gentil e levar o cego até Jesus, né? Então, Jesus, o que acontece? Essa multidão que se sentiu incomodada, essa multidão que se sente incomodada contigo, né? Se você for determinado, se você confiar em Jesus, se você não desistir, se você depositar a sua confiança em Jesus, se você depositar o seu problema em Jesus, por mais difícil que ele seja, né? Porque Jesus é o Jesus das causas impossíveis. Porque o cego, ele podia pedir esmola para as pessoas, ele podia pôr o seu problema para o homem, né? O homem poderia dar esmola, né? Não é porque ele não era cego que ele não poderia casar. Quantas pessoas cegas a gente vê que são casados? Não é porque ele não era cego que ele não podia ter um trabalho. Ele poderia ter, sim, mas o seu real problema, a sua real necessidade era a cegueira. Isso o homem não poderia curar. Então ele colocou a sua real necessidade. Jesus pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele gostaria, mas Jesus pergunta por quê, né? Por que Jesus pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Para ver qual a real necessidade do cego Bartimeu, para ver qual era a real confiança que o cego Bartimeu ia depositar em Jesus, né? Para ver se o cego Bartimeu teria confiança que Jesus ia curar a sua real necessidade, que ele não ia fazer um simples luxo, né? Porque o cego Bartimeu poderia pedir prosperidade para Jesus, poderia pedir uma esposa para Jesus, poderia pedir um trabalho para Jesus, e Jesus perfeitamente poderia dar, mas ele continuaria cego, né? E essas coisas todas, outras pessoas, o homem poderia também dar pro cego Bartimeu, mas naquele momento ele se encontrava com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que poderia dar a cura para o cego Bartimeu. Então ele colocou a sua confiança, ele colocou a sua real necessidade, e ele disse, eu quero ver. E Jesus, ele disse, vai em paz, a sua fé te salvou, né? E ele então seguiu Jesus a multidão. Esse seguir aqui não diz só seguir Jesus através da multidão, esse seguir Jesus diz, né? Renunciar à sua vida, crer em Jesus, andar nos caminhos do Senhor Jesus, né? Então, com certeza, Jesus, ele não é Jesus que faz as coisas pela metade na nossa vida. Jesus, ele faz a obra completa. Então, com certeza, né, ele recebeu, logo após que ele foi curado da sua deficiência física, ele com certeza, ele pôde encontrar um trabalho, ele pôde encontrar uma esposa, e Jesus fez a obra pela completa, não foi pela metade. É assim que Jesus trabalha na nossa vida. Quando a gente deposita a nossa real necessidade,
que a gente quer que a gente precisa para Jesus, Jesus faz a obra completa. Às vezes a gente não conseguiu a nossa bênção ainda, porque a gente não entregou nossos problemas reais na mão de Deus, na mão de quem pode fazer por nós, né? Às vezes a gente pede que Jesus nos cure, mas ao mesmo tempo a gente também pede que Jesus nos prospere. E às vezes a gente coloca a prosperidade na frente da nossa cura, né? E aí Deus, né? Jesus, ele nos prospera, mas a gente continua com aquele vazio, a gente acaba recebendo a prosperidade e acaba gastando em farmácia, né? Porque a gente quis mais pela ganância, muitas vezes eu falo isso por mim mesmo, muitas vezes pela ambição, porque a gente precisa do dinheiro, é uma necessidade humana, né? Mas a gente, por exemplo, às vezes a gente quer comprar tanto um carro, a gente tem depressão, tem doenças, né? Tem um monte de coisas e a gente quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer comprar um monte de coisa e Jesus dá essa bênção pra gente, mas a gente às vezes não tem trabalho, né, nem para pagar aquele carro e aí vem as consequências, você acaba perdendo o carro para a empresa que você comprou, para a sua casa para que você comprou, porque você não teve o trabalho. Então entregue primeiro a sua real necessidade, que tudo mais ele fará na sua vida, né? Entregue, se você tem doença, diz primeiro, Deus me cure, aí você encontra o trabalho. Se você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você diz, Senhor, me ajude a encontrar primeiro um trabalho. Aí sim, Jesus vai encontrar com a providência e fará você comprar e colocará o carro na sua vida, e colocará a casa na sua vida também, né? E Jesus também, e aqui, ele, acima de tudo, né, o cego Bartimeu, a lição maior, ele encontra Jesus na sua vida, né? Ele colocou a sua confiança em Deus, então ele teve a cura espiritual, né? Com certeza, às vezes, ele estava com o seu vazio, né? Às vezes a gente está com um vazio espiritual, né? E aí, se você renuncia a tudo, quando a gente se renuncia para Deus, a gente encontra a Jesus, porque Jesus, o Espírito Santo, ele nos preenche, a gente não fica mais vazio de Deus. Às vezes a gente está com uma depressão porque está faltando o Espírito Santo na nossa vida. E o cego Bartimeu, ele encontrou tudo, ele encontrou a sua cura física, a sua cura financeira e a sua cura espiritual. Assim é quando a gente se depara com Jesus Cristo, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente coloca a nossa real necessidade na presença de Deus, né? E em Marcos 6,43 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, né? Que o resto, tudo Deus vai acrescentar na nossa vida, né? Com certeza. Todas as demais coisas nos será acrescentada na nossa vida. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Deus abençoe você.